Boa noite, hoje é dia 10 de setembro e vamos dar continuidade nos nossos estudos sobre Java para iniciantes. E hoje o nosso assunto é sobre herança, que é um conceito importante da orientação a objeto e que dá para usar em várias linguagens diferentes, desde que elas sejam orientadas a objetos, né? Então eu vou começar aqui a ler esse resumo e depois a gente vai dividindo e cada uma lê um pouquinho aí para ajudar também. Então, a herança é um dos 3 princípios básicos da programação orientada a objetos. Permite a criação de classificações hierárquicas. Com herança, você pode criar uma classe geral que define características comuns a um conjunto de itens relacionados. Essa classe geral pode ser herdada por outras classes mais específicas, que adicionam características exclusivas. No jargão Java, a classe herdada se chama superclasse. A classe que herda é chamada de subclasse. A subclasse é uma versão especializada da superclasse. A subclasse herda todas as variáveis e métodos da superclasse e adiciona seus próprios elementos exclusivos. Aspectos básicos de herança. Java suporta herança, permitindo que uma classe incorpore outra em sua declaração. Isso é feito com a palavra-chave extends. A subclasse adiciona funcionalidades, estende a superclasse. Um exemplo disso é a criação de uma superclasse chamada toDShape, que armazena a largura e a altura de um objeto bidimensional. Uma subclasse chamada Triangle é criada para estender toDShape. A palavra-chave extend é usada para criar a subclasse. Então, o que ele está dizendo aqui em resumo, né? A herança, ela é um princípio que nós temos uma classe em Java, que nós podemos eleger ela como uma superclasse. Então, assim, é uma classe que tem atributos, ela tem métodos e nós podemos usar esses atributos e métodos em outra classe. Então, quando a gente usa a palavra extends, nós estamos falando que, exemplo aqui, né, nessa linha 14, que a classe aqui, triângulo, ela estende de toDShape. Então, a nossa superclasse é essa daqui, e a nossa subclasse, a nossa classe que está embaixo, é a nossa classe aqui, triângulo. Então, aqui também a gente pode usar, a gente vai ver por aí falando de classe mãe, classe pai, ou classe filho, classe filha, que é essa a mesma ideia, né, da herança. E fala muito de pai e filha, né, classe mãe ou classe filha, depende aí quem tá falando, já ouvi dos 2 formas diferentes, das 3 formas diferentes. Essa ideia de herança, né? Nós herdamos características dos nossos pais. Então, nós herdamos coisas que eles têm e nós temos coisas específicas nossas também. Então, geralmente é comum, né? Falar assim, o filho da fulana tem o mesmo nariz que ela, mas o jeito é totalmente diferente. Então, temos características iguais da nossa mãe, mas nós somos diferentes em algum aspecto. Então, essa é a ideia de herança que nós temos também aqui na orientação a objeto. Então, uma classe, a gente vai ter a nossa superclasse, que vai ter os seus atributos, ó, aqui, por exemplo, né? Aqui a altura e largura que tem, né? Então, tem atributos e tem o métodos, que é da superclasse. E a nossa subclasse, ela também vai ter atributos e também vai ter métodos, que é dela. Mas aqui, essa classe aqui do triângulo, ela vai também ter essas 2 características. Então, olhando aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no nosso main, aqui na linha 40 do nosso exemplo. Então, vamos ler aqui o nosso programa. Temos aqui, estamos instanciando uma classe triângulo, T1, a outra T2, ó, dando new nessa classe, que é a nossa subclasse, que ela estende uma maior, ó.
E aqui eu posso colocar o atributo altura, largura e o style, né? O que é específico dela. Então, esse atributo de altura e largura não faz parte da nossa classe, que aqui é o triângulo. Ó. A gente não tem aqui nessa classe esse atributo, mas nós conseguimos acessar, nós podemos colocar valor nesses atributos porque é da nossa superclasse, da nossa classe mãe. Então, tudo o que o 2D Shape tem, o triângulo vai ter também, porque ela está herdando, está dando extend nessa classe. Só que essa classe 2D Shape não vai ter o atributo Style, porque está na nossa subclasse. O que é da subclasse é exclusivo dela. O que é da nossa superclasse é tanto da superclasse quanto da subclasse. Então, ó, aqui ele está colocando valores aqui nos nossos dois atributos da superclasse, da nossa classe mãe, e também está colocando o valor na nossa subclasse, que é esse style. E aqui está fazendo a mesma coisa, colocando a altura e largura e o estado, e o estilo. Dando print do T1, então tá dando print, ó, o show style aqui, ó. Esse aqui é o método da nossa subclasse, ó, da classe triângulo aqui. E o showDin, né, de dimensão aqui, ele tá na nossa, deixa eu ver, tá na nossa superclasse. Então, tanto os atributos quanto os métodos da nossa superclasse, nós temos acesso mesmo, olha só, sem instanciar essa classe, porque ela tá estendendo. Então, nós podemos instanciar só a classe filha e nós vamos ter acesso à nossa superclasse, aos atributos e métodos da nossa classe mãe. Aqui também, ó, tá calculando a área, que a área está na subclasse, tá aqui, ó, ela. E tá fazendo a mesma coisa pro T2. Mostrando o estilo, que tá na nossa subclasse, mostrando a dimensão, que tá na superclasse, e mostrando a área, que tá na nossa superclasse, na nossa subclasse, tá aqui, ó, a área tá na subclasse também. Então, vamos rodar aqui pra gente dar uma olhada. Ixi, tá dando um erro aqui em outra classe. Pera aí, deixa eu ver. Tá dando duplicate? Vamos dar uma olhada. Isso aqui é exercício antigo. Vou comentar tudo aqui. Depois eu vejo aqui o que é que tá rolando. Isso aqui você não vai deixar eu também? Pera aí. Esse aqui é de hoje. A gente resolve ele daqui a pouco. E acho que tem coisa aqui que ele vai reclamar também. Eita. Agora acho que não tem mais erro em nada. Só esperar ele compilar aqui. Então, ele rodou aqui. Então, ele tá mostrando aqui as informações do nosso T1. Então, colocando altura e largura e mostrando a área dele. E aqui a mesma coisa. E o estilo, né, que tá aqui do nosso triângulo. E aqui a mesma coisa, tá mostrando o estilo, altura e largura, sendo que esses campos aqui estão na nossa superclasse
e calculando a área na nossa subclasse. Então, a herança é esse conceito, né? Temos classe mãe, classe filha, a filha herda as coisas da mãe, então ela pode acessar os atributos e métodos da mãe, mas quando a gente instancia a classe mãe, a gente não tem acesso dos atributos e os métodos da classe filha. Então, se a gente, assim, o acesso invertido não dá. Esse aqui é o nosso exemplo. Então, continuando aqui, ó, o ToDShape define atributos de uma forma bidimensional genérica, como quadrado, retângulo, triângulo, etc. Que é a superclasse, né? A classe mãe. A classe triângulo é uma subclasse de ToDShape e cria um tipo específico, o triângulo. O triângulo herda tudo de ToDShape e adiciona o campo Style, o método área e o método showStyle. Style armazena o estilo do triângulo, que pode ser qualquer descrição, como cheio, contorno, isósceles. O método área calcula e retorna a área do triângulo. O método showStyle exibe o estilo do triângulo. E triângulo pode acessar os membros de altura e largura de ToDShape, tanto em área quanto diretamente nos objetos T1 e T2. O ToDShape, apesar de ser superclasse de triângulo, é uma classe independente e pode ser usada separadamente. Então, nós podemos também usar a nossa classe mãe sozinha. Deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Não, mas a gente consegue fazer ela aqui agora na mão. Ó, podemos fazer isso daqui também. ToDShape é igual a new. Ops. Nossa, ToDShape. E eu posso colocar altura e largura. E qual que é o método que ela tem aqui? A dimensão. Então aqui eu vou trocar os valores só para não ficar igual pra gente. Ops. Aqui ele já vai printar. Já vai printar, tem o print ali. Então, ó, deixa eu colocar isso aqui, né? Pra gente saber diferenciar. Então, aqui nós podemos usar a nossa superclasse separadamente, que não tem problema nenhum. Ela é uma classe independente, podemos usar coisas dela, só que, olhem só, aqui nós não podemos acessar o atributo Style, porque o atributo Style, ele é do triângulo. Então, ó, ele não reconhece, porque não faz parte do contexto, né, do escopo aqui da nossa classe. E a gente já viu aqui que o contrário a gente consegue. Então, é isso daqui que esse pedacinho tá falando. Ó, um objeto da classe ToDShape não conhece nem acessa qualquer subclasse de ToDShape. Aí aqui tem o desenho, né, que ele tá falando altura, largura e o showDin, que é o nosso método, ele faz parte da nossa classe ToDShape. E a classe triângulo, nossa, vai acessar tudo. E aqui que tá a herança, né? A gente tem todos os atributos aqui da nossa classe mãe, mais o atributo da nossa classe filha. A declaração class que herda uma superclasse, essa daqui que a gente já viu, que tem a nossa palavra-chave aqui que extende. Em Java, você só pode especificar uma única superclasse para qualquer subclasse criada. Ou seja, nós não conseguimos colocar extend, uma superclasse aqui, vírgula e outra superclasse. Isso não é possível. No Java, a gente só consegue herdar de uma classe, diferente da interface, que é o implements, que a gente pode usar várias interfaces, que não tem problema. Mas a herança, a gente só pode
usar uma classe só. Ó, Java não suporta herança múltipla, herança de várias superclasses na mesma subclasse, ao contrário do C++. É possível criar uma hierarquia de herança, onde uma subclasse se torna superclasse de outra subclasse. Ou seja, a gente pode fazer uma escadinha aqui como se fosse uma árvore genealógica aqui. A gente pode herdar de uma, que herdou de outra, que herdou de outra, que não tem problema, desde que a gente herde de uma só. Nenhuma classe pode ser superclasse de si mesma. Isso aqui também não tem nem lógica, né? Por que a gente vai herdar a classe dela mesma? Não tem lógica nenhuma. Uma vantagem da herança é que uma superclasse pode definir atributos comuns a vários objetos, permitindo a criação de inúmeras subclasses específicas. Cada subclasse pode definir sua própria classificação específica com base na superclasse. Um exemplo disso é criar uma subclasse de 2D Shape para encapsular retângulos. Então aqui ele dá esse exemplo do retângulo que está aqui. Vamos dar uma olhadinha nele. Então, ó, nós temos a nossa superclasse, essa 2D Shape, e nós temos a nossa subclasse triângulo, a nossa classe filha, e outra subclasse que é de retângulo. As duas, elas vão herdar da mesma superclasse, da mesma classe mãe. E a retângulo, ela vai ter esse método de retângulo e o cálculo da área. Ó, olhem só também uma coisa interessante. Essa área, esse método área, tem o mesmo nome desse daqui, só que são duas coisas diferentes. Um não vai bater com o outro, não tem problema nenhum. Porque a hora que a gente instanciar uma classe retângulo, a gente instanciou uma classe retângulo que herdou as características da classe 2D Shape. Mas essa daqui, ela nem sabe que existe. Sim, para esse retângulo, o triângulo, assim, não tem a mínima diferença, nem existe. Então, aqui, ó, vou colocar aqui também. Então, a gente tem aqui a nossa classe... Ai, deixa eu pegar o nome dela aqui. Então, nós podemos ter aqui a nossa classe retângulo. Posso dar um new retângulo nela. Posso colocar aqui os atributos dela. Esses daqui, lembrando que são os atributos da nossa classe mãe. E qual que é o atributo dela aqui específico? Não tem nada, é só perguntando se é Iara. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, não. Então, a gente pode olhar aqui, ó, retângulo.isSquare. Ah, ela tem um print aqui? Não, ela retorna true ou false. Bom, como a gente já viu ternário, eu vou colocar aqui. E tem mais um aqui que ele faz o quê? Ah, ele calcula a área. Aqui, vou colocar aqui, que é o mesmo. Então, vamos rodar aqui para dar uma olhada. Então, aqui ele conseguiu printar. Deixa eu colocar aqui para ficar mais bonitinho para a gente olhar. Ele printou o método que a gente chamou aqui e printou a área. E esse daqui não tem nada a ver com o triângulo, são duas classes independentes, a não ser que eles herdam da mesma superclasse, mas um não sabe da existência do outro, um não precisa saber, tanto faz, tanto fez aqui. Mas essa classe, ela sabe, né? Ela sabe não, o retângulo sabe da existência dessa classe, e exatamente como o triângulo sabe da existência dessa daqui. Mas entre eles daqui, não importa muito.
Então, a classe retângulo é uma subclasse de TwoDShape. Adiciona o método isSquare, que determina se o retângulo é um quadrado, quando a largura é igual à altura. Adiciona também o método área, que calcula o retângulo. Então, esses aqui são os conceitos básicos da herança. Se a gente lembrar que na herança a gente tem as nossas superclasse, que também é chamada de classe mãe ou classe pai, tanto faz. E nós temos a nossa subclasse, classe filha, classe filho. Classe filha herda tudo da classe mãe. Classe mãe não enxerga nada da classe filha. E nós podemos acessar os atributos e métodos da nossa superclasse. Só podemos herdar uma classe, não conseguimos herdar de várias classes diferentes, mas a gente pode ter uma hierarquia, uma classe que herda de outra classe, que herda de outra. E a gente vai ver também o acesso a esses membros, né? Os membros que está falando são os atributos e os métodos. Alguém gostaria aqui de ler? Para ajudar a gente aqui também na gravação, para não ficar só eu. Posso ler? Meu microfone tá bom aí? Tá bom. Dá para ouvir sim. Vamos lá. Acesso a membros e a herança. No Java, variáveis de instância de uma classe são frequentemente declaradas como private para proteger o acesso e evitar adulteração. A herança não invalida a restrição de acesso private. Mesmo que uma subclasse herde todos os membros de sua superclasse, não poderá acessar os membros declarados como private. Por exemplo, se width e height forem declaradas como private em TwoDShape, a subclasse triangle não poderá acessá-las. Então aqui a gente está vendo que a gente está mudando, né, o acesso a essas. Aqui a gente não declarou que ela é private, mas aqui, ó, no nosso segundo exemplo, nós já temos essa diferença. Então, o acesso a esses atributos, eles estão agora privados, estão diferentes. Então, aqui, ó, a gente não vai conseguir acessar diretamente. Olha, que eu acho que faltou aqui algum detalhe. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso... mas é esse mesmo. Ó, aqui a gente, como nós estávamos fazendo antes, bem que aqui tem um 7, né? Não era pra estar assim. Mas deixa eu fazer esse daqui só para mostrar para vocês. Antes nós poderíamos fazer o acesso direto, ó, como estávamos fazendo ao atributo. A hora que a gente dá o ponto, a gente está acessando esse atributo, né? Aqui a gente consegue fazer, mas aqui nós não conseguimos fazer, porque ele é privado. Oxi, deu? Pera lá, gente. Porque ele tá aqui, ó. Ele tá acessando daqui. Tá, o erro vai ser na... Ele não tá conseguindo acessar. Pera lá. Por que esse 7 aqui? Eu acho que eu esqueci de pôr aqui. Só um minutinho, povo. A gente põe agora. Público. Público 7. Esse vai ser um void. Que vai ser um this aqui, que a gente já estudou this também. Cadê o 7?
aqui, que não tem esse aqui. B. Vamos ver o que ele dá. Ele não vai deixar. Ó, ele dá aqui que não pode achar. Mas, mano, pera lá, povo. Se alguém tiver alguma coisa aí, alguma dica pra falar, avisa aí. Deixa eu comentar aqui um negócio. Aí a gente continua aqui. Ele rodou porque ele não tá com nada, né? Bom, vamos continuar lendo aqui, a gente vai entendendo. Também muita coisa a gente vai aqui vai vendo junto. Ele fala que não vai poder acessar porque tá na nossa superclasse e aqui, ó, ele tá tentando acessar direto. Então, por isso que ele não vai. Mas ele está acessando. Isso significa que tem algo de errado. Vamos dar uma olhada. Pode ser que eu esqueci algo na hora de passar o programa aqui. Vamos olhar. Diretamente aqui no livro. Construtores, isso aqui é outra coisa. Construtores. Acesso. Ele deu privado. E está dizendo que não vai acessar. Meninas, eu vou ficar devendo isso daqui. Vou ter que olhar com mais cuidado. Que ok, isso a gente sabe, né? Que ele não vai conseguir acessar porque ele é privado. Se ele é privado, só vai conseguir acessar de dentro dela. E aí, ele vai falar pra gente aqui como que conserta esse ponto. Mas vamos olhar aqui, ó. A classe triângulo não será compilada porque tenta acessar altura e largura, que são privates de to shape, causando violação de acesso. Variáveis private só podem ser acessadas pelos membros da própria classe em que foram declaradas. Superclasses não têm acesso a essas variáveis. Embora isso possa parecer uma restrição, é possível contornar o problema usando métodos acessórios. Que aqui que ele está colocando aqui o getSet. Tá aqui, eu coloquei em outro lugar. O método, o getSet, ó, que é o 2. Então, vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Que a gente tem aqui o getSet e aí ele vai acessando com set e também vai acessando aqui na nossa subclasse, ele vai acessar com get dos dois lados daqui. Mas eu vou olhar naquela classe de novo. Não, que pra mim falta coisa. Eu vou ver aquela classe depois e passo lá no grupo pra vocês a conclusão que eu cheguei dela, tá? Isso daqui não está certo ainda. Mas vamos continuar aqui para não perder muito tempo. Mas eu passo lá depois. Então aqui, por ela ser private, a gente não consegue acessar ela direto aqui na nossa subclasse. A gente precisa acessar com getSet. A gente precisa acessar com getSet para que a gente consiga fazer isso. E aí aqui, a gente faz a mesma coisa, ó. Tá dando o triângulo 1, cadê? Ele tá aqui, ó, que tá com getSet. Tá aqui, povo. Esse aqui que eu errei, ó. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo que eu tô errando. Ela vem pra cá. E não pra cá. Isso aí, desculpa aí. Acho que agora foi.
T1, T2, e por que você tá chiando ainda, fio? Cannot result. Porque é 2. Tá aqui, ó. Pronto. Acho que agora vai. Ele acessou. E está dizendo que não vai acessar. Ué. Eu volto depois nela, gente. Vamos continuar aqui. Não estou convencida com aquilo lá ainda. Então ele colocou os get set e aqui ele está acessando com get os nossos dois atributos daqui dessa classe. E aí ele rodou e beleza. Bora lá. Que aqui o acesso. Cadê vendo esse daí? Aí aqui o livro, não sei se vocês deram uma olhadinha, mas esse livro assim, no meio dos capítulos, ele tem esses pergunte ao especialista, que são algumas dúvidas que podem aparecer pelo livro, e aí ele responde, né? Então ele fala assim, quando devo tornar privada uma variável de instância? Aí a resposta ele fala, não há regras fixas, mas aqui estão 2 princípios gerais. Se uma variável de instância for usada apenas por métodos definidos dentro de sua classe, ela deve ser privada. Ou seja, se a gente usa ela só dentro da nossa classe, deve ser privada. Se tiver que estar dentro de certos limites, deve ser privada. E só deve estar disponível por intermédio de métodos acessadores, que é esses getSet que a gente viu na classe. Dessa forma, você poderá impedir que valores inválidos sejam atribuídos. Uma das vantagens, né, que a gente pode ter no getSet é que geralmente a gente faz isso aqui, né, só return ou só atribui, mas a gente pode também fazer validações dentro desses getSet e é por isso que ele fala, né, que a gente pode impedir que valores inválidos sejam atribuídos. E aqui é o nosso último tópico de hoje, que fala de construtores. Então, nós vimos que nós temos essas classes, a gente pode instanciar superclasse, subclasse, independentes, mas a gente também tem a questão dos construtores, né? Então, em uma hierarquia de classes, tanto as superclasses quanto as subclasses podem ter seus próprios construtores. Nós temos a classe mãe, a classe filha e podemos ter construtores diferentes para as duas. O construtor da superclasse é responsável por construir a parte do objeto que corresponde à superclasse. O construtor da subclasse é responsável por construir a parte do objeto que corresponde à subclasse. Na prática, a construção do objeto é feita em 2 etapas. Primeiro, a superclasse é construída e depois a subclasse. Se apenas a subclasse define um construtor, o construtor da superclasse é chamado automaticamente para construir a parte da superclasse do objeto, usando o construtor padrão da superclasse. Exemplo. Aqui está uma versão da classe Triangle que define um construtor e torna style privada, sendo configurada pelo construtor. Então aqui a gente tem mais um exemplo daqui, que a gente viu 2, aqui é o 3. Então vamos dar uma olhadinha aqui nela. Então aqui nós temos a nossa classe do triângulo e temos aqui um construtor. Ó, esse construtor aqui, que é o da classe. Aqui no construtor nós temos uma string, que é o que ele vai colocar, que é o style, né, o estilo do triângulo, e altura e largura. Quando ele chama o construtor, ele está dando esse set aqui na nossa superclasse, né, que é a 2D. Ele está dando get, que está dando sets aqui, ó, o set, e colocando o estilo aqui na nossa classe. Então, o construtor, ele vai
fazer primeiro a nossa superclasse. Então, como ele não tem aqui, né, um construtor específico, a gente lembra que ele faz o padrão, que é aquele, o construtor vazio. E coloca aqui o style. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, continuando. Deixa eu ver, esse aqui, então vamos dar uma olhadinha aqui no código direto. No nosso main, a gente está instanciando as duas classes aqui, dando o construtor, passando direto, né, o estilo, altura e largura, também aqui o estilo, largura e altura. Aqui ele está mostrando as informações de T1, que é o style, que está dando aqui, ó. Tá mostrando o style dele, que está na nossa subclasse. E mostrando a dimensão dele, que está na nossa superclasse, que está na 2D. E aqui, a hora que ele coloca de mostrar a dimensão, ele está pegando os atributos, que é a altura e largura aqui da nossa superclasse. E o style é na nossa subclasse. Então, ele já pega aqui o parâmetro dele mesmo, que tá aqui, né? O atributo. E aqui é o atributo da nossa superclasse. E aí, ele roda aqui pegando os atributos da subclasse, a superclasse com a superclasse, e vai mostrando. Então, a herança, é isso daí que a gente viu, dá para usar esses construtores no sábado. A Gisele vai falar também de como que a gente consegue fazer esses construtores de uma forma diferente, usando o super, que a palavrinha chave, né, que aí vai fazer a construção, esses construtores separados da subclasse com a superclasse. De uma maneira que vai ser diferente aqui, vocês vão dar uma olhada. E ela vai continuar também, porque ó, tem mais assuntos ainda sobre herança. Deixa eu pegar aqui, pra vocês darem uma olhadinha. Acho que tá aqui. Não. Ó, de herança, nós temos ainda, deixa eu ver. Herança. Então, hoje nós vimos os aspectos básicos, os acessos e construtores. Aí, ainda tem essa parte do super, para os construtores e os membros. A hierarquia, né, de uma classe que chama outra classe, que herda de outra classe. O construtores, as referências, sobre métodos. E a classe abstrata, final, tem bastante coisa aqui ainda. Meninas, alguma questão aí que vocês gostariam de perguntar? Alguma coisa que ficou no ar? A não ser aquela classe ali que eu vou ficar devendo para vocês, que eu vou ter que olhar com calma isso daqui, porque não entendi muito bem. Mas eu depois explico lá para vocês. Algo? Se não, é isso por hoje. Hoje foi rapidinho. Bem explicadinho. Também achei tranquilo, Marina. Obrigada, viu? Hoje, então, é isso. No sábado continua aqui. E hoje rapidinho, então. Uma boa noite para vocês. Bons estudos. Boa noite, Também. meninas. Até mais. Tchau. Tchauzinho, até. Oi, continuando aqui, entendi qual que foi o erro. Aqui, antes estava com a classe Attitude Shape, que é a outra classe. Só que aqui, ó, estamos trabalhando com a classe 2D Shape 2. Então, na nossa classe 2D Shape, que é esta daqui, os nossos métodos estão aqui públicos, a gente podia acessar. É por isso que não estava dando erro aqui, o erro que nós estávamos esperando, né? Aqui ele estava conseguindo acessar tranquilamente os atributos, porque a classe estava errada. Quando nós colocamos aqui o nome da nossa classe certa,
automaticamente aqui, a hora que vai compilar aqui a classe, ele já reclama, porque não acessa. Já que ele aqui é private, não tem como acessar os campos aqui da nossa classe. É por isso o erro, e fica aqui a solução do que eu estava meio perdida, tanto quanto não entendendo, né? Porque são aquelas coisas, pequenos detalhes que fazem com que a gente fique confusa, né? Perdendo o tempo de que onde está vindo este erro, mas é daqui. O nome da classe estava errado, sendo assim, igual aqui, ó, tá aqui, está certo esse ok, ó, o 2 ok, que é a mesma que tá aqui. Então, para acessar esses atributos, nós precisamos aqui do set e do get, que vai dar o acesso aos nossos atributos. Então, isso aí fica como um adendo do nosso estudo. Até mais, gente.